É com imensa alegria que estamos aqui partilhando com vocês dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, dos ensinamentos contidos no Livro dos Espíritos, editado por Allan Kardec, e é com imensa alegria que vamos falar com vocês neste momento. O livro proposto para que a gente fizesse o estudo é a Constituição Divina de Richard Simonet, e o capítulo é o Limite dos Gozos, que nos propõe um estudo sobre a busca insana pelos desmedidos prazeres, que é o que o homem na atualidade sempre tem buscado e que nós precisamos estudar para que a gente possa modificar, mudar para equilíbrio. Os limites dos gozos, nos foi perguntado no Livro dos Espíritos, nas questões de 713 a 714A, as seguintes questões: traçou a natureza limite aos gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Fala a respeito do limite que nós temos dificuldade de dar a nós mesmos. Por isso, cometemos excessos. A próxima pergunta é a seguinte: que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? E a resposta é a seguinte: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. E a questão seguinte: perto da morte física ou da morte moral? De ambas é a resposta. Então, está nas questões 713, 714 e 714A da Lei de Conservação. Associados ao instinto de conservação, há dois prazeres básicos: do sexo e da alimentação. Imaginemos que complicada seria a perpetuação da vida animal se não houvesse prazer na atividade sexual, ou se ingeríssemos alimentos apenas para sustentar o corpo, como quem faz uso de um remédio. Realmente não seria agradável, porque é prazeroso. O alimento nos traz muito prazer, assim como a sexualidade, o sexo também nos traz prazer. Então não é por obrigação que a gente tem dentro de nós essa vontade, esse instinto. E assim nós temos às vezes muitas dificuldades de lidar com esses prazeres, que é o da alimentação e do sexo, os prazeres básicos. No irracional, tais gozos são disciplinados pelo instinto. Então, nos animais irracionais, ditos irracionais, mas que hoje a gente já sabe que eles não são irracionais completamente, eles têm inteligência sim, mas nós sabemos que os gozos são disciplinados pelo instinto. Ele exercita o sexo somente no cio. Os animais exercitam o sexo somente no cio e se alimenta observando estritamente sua necessidade. Com o homem é diferente. Detendo a coroa da razão, que lhe outorga o livre-arbítrio, ultrapassa os limites do instinto e pode experimentar os prazeres do sexo e da alimentação, onde, como e quando queira. O problema é que, imaturo para uma percepção plena
da dimensão eterna da vida, ele prende-se muito ao imediatismo da existência física, deixando-se levar por instintos, antes contidos pela natureza e que agora lhe compete controlar. Daí os excessos que comete, complicando-lhe o destino. Há o gastrônomo, que estima a mesa farta, que vive para comer, esquecendo-se de que deve apenas comer para viver. A gula cobra pesado tributo, impondo-lhe fartas gorduras e gerando distúrbios orgânicos que dificultam e abreviam a jornada humana. Nós todos temos imensa dificuldade de controlar a alimentação, porém é necessário que controlemos a nossa alimentação. Deveríamos comer apenas para viver bem. Há o sexomaníaco, que enxerga nos representantes de boa aparência do sexo oposto parceiros em potencial para programas, pretendendo desvincular a afetividade sexual de seus elementos básicos de equilíbrio, que se exprime no respeito, no comedimento e, sobretudo, na afetividade. Com semelhante comportamento, desajustam os centros genésicos, candidatando-se a graves enfermidades físicas e psíquicas. Há os que procuram o prazer no lugar errado, os viciados no fumo, que tranquiliza, porque o fumo tranquiliza, o fumante sempre fala isso, que fumar o tranquiliza. Há os viciados no álcool, que também oferece alguma euforia, algum prazer. Há os viciados no tóxico, que faz um grande prazer. Aqui fala que faz tornar o céu artificial. Tais benefícios, entretanto, ditos benefícios, que a pessoa acha que são benefícios, que são prazeres, entretanto, são insignificantes diante dos males que lhe advêm, e a respeito dos quais são pródigas as informações médicas. São tantas e tão graves as consequências adversas que é espantoso existirem tantos viciados em nosso mundo. A gente até fez um estudo há poucos dias na Casa Espírita, onde se fala que essas lições ensinadas no tempo certo para as crianças, o que realmente lhe convém e o que não convém, faz com que elas, na idade adulta, na idade do adolescente, na idade das escolhas, eles possam ser mais bem orientados do que às vezes outras gerações não foram bem orientadas. Então nós sabemos que se a criança ficar na evangelização, está com fundamentos da necessidade desses temas, ela vai conseguir fazer uma escolha mais acertada. Montesquieu diz sabiamente que correndo atrás do prazer não encontramos senão a dor. É a visão mais objetiva dos desacertos humanos a repercutirem no plano espiritual. A doutrina espírita nos oferece esses ensinamentos, confirmando que o preço em sofrimento a ser pago pelos que vivem em função do prazer é muito alto. Nas reuniões mediúnicas de intercâmbio com o além, manifestam-se frequentemente espíritos atormentados por desequilíbrios e condicionamentos decorrentes da gula, dos desvios sexuais, do fumo, do álcool, dos tóxicos. Perseguido por alucinações relacionadas com os excessos cometidos, situam-se por alienados mentais à espera de reencarnações expiatórias. Constituem para nós o ensejo de exercitar auxílio
com valores de caridade e compaixão, mas representa também uma advertência severa para que respeitemos as leis divinas. Intimamente associado à lei de conservação, o anseio de prazer estará sempre presente no ser humano. O próprio Freud montou a teoria psicanalista sobre essa ideia. Imperioso, entretanto, que saibamos procurá-lo com prudência, discernindo até onde devemos ir, a fim de não experimentarmos o desprazer de verificar que apenas semeamos a dor. O assunto proposto para nós é muito interessante, porque temos estudos dos verdadeiros mestres que traz para nós que nós devemos buscar muito mais as emoções do que as sensações, e que as sensações, pela busca simplesmente do prazer, elas podem nos trazer imensa dor. Muito obrigado por terem me ouvido e partilharmos juntos o assunto proposto por Richard Simonet. Uma boa noite a todos e até a próxima. Dando continuidade aos nossos estudos, nesta noite a proposta de reflexão é sobre o efetivo exercício do amor, a prática do bem. Em verdade, nós sabemos que essa é a nossa maior urgência na Terra. É para isso que nós estamos aqui. É para definir um tipo de atitude que seja voltado para o bem, para o respeito, para o amor ao próximo, para as oportunidades de dilatar a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de amar, porque em realidade é a nossa maior urgência na Terra. Contam-nos os Espíritos que nós temos um grande cabedal de conhecimentos, porque a humanidade já dispõe de conhecimentos avançadíssimos em diversos terrenos. Já convivemos com doutrinas filosóficas de longa data, mas que nós temos uma urgente necessidade de dominar a nossa capacidade de sentir, de melhorar a qualidade dos nossos sentimentos. Nós vamos ver que isso sempre foi um diferencial nas parábolas de Jesus. Quando ele nos fala da parábola do filho pródigo, uma das mais belas lições do Evangelho, onde aquele jovem, tresloucado pela sua inexperiência, pelo seu desejo de conhecer o novo de forma inconsequente, quando aquele jovem se vai e vive desregradamente da maneira que bem entendeu, sem que, contudo, nunca o seu pai o tivesse distante dos olhos. O seu pai sempre o olhava à distância, esperando pelo momento certo de poder ajudá-lo. Então, conta-nos a mensagem que ele, após se chafurdar no lodo das suas loucuras, ele chega num estado de degradação moral e material, onde ele estava literalmente no fundo do poço, numa expressão moderna, mas era exatamente lá que ele estava. E naquela condição, como filho de Deus que era, e o pai representa Deus, como filho de Deus que era, ele, refletindo a sua condição, olhando a sua miséria física, financeira e moral, ele reflete que na casa do seu pai, todos os trabalhadores tinham fartura de alimento, fartura de pão, e ele ali vivia em total necessidade, em total desprovimento. Então ele elabora um plano de crescimento. Eu levantar-me e irei até meu pai. E levantando-se, se dirige na direção do pai. E diz a mensagem: quando o seu pai o avistou ainda longe, porque essa é a nossa condição, nós estamos ainda longe do pai. Quando o seu pai o avistou ainda longe,
movido de íntima compaixão. O que é isso? É senão uma enorme carga de sentimento. Correu até ele, lançando-se-lhe ao pescoço, o abraçou e o beijou. Então eu quero relatar que o diferencial foi o sentimento do pai. Em momento algum esse pai se preocupou com todas as loucuras que o filho havia feito, com o uso desregrado do seu livre-arbítrio, mas movido de um grande sentimento de amor, o recebe de coração. Nós vamos encontrar uma outra passagem no Evangelho de Jesus, denominada a parábola do samaritano, uma das mais belas passagens do Evangelho, onde Jesus diz que um homem caído à beira do caminho, vitimado pelos salteadores, pelos ladrões, que o abateram e o deixaram quase morto, e ali estava aquele homem à beira da estrada, totalmente desamparado, mas que descendo por aquele caminho, apareceu ali um sacerdote. E o sacerdote, abrindo um parênteses, é uma pessoa comprometida com Deus, comprometida com uma ideia espiritualizada, comprometido com o conhecimento de algumas regras da lei de Deus. Mas que aquele sacerdote, ao ver aquele homem ali caído, e a mensagem é muito clara, ele vendo-o, passou e foi-se. Descia pelo mesmo caminho um levita, que era um sacerdote também da tribo de Levi, um estudioso da lei, portanto, também conhecedor dos seus deveres fraternais, dos seus deveres de cidadão, também relata a mensagem que, vendo aquele homem, que ele também segue o seu curso e faz que não vê. E a terceira figura, a terceira personagem é um samaritano. Abrindo novamente um parênteses, o samaritano era um cidadão oriundo da Samaria e havia uma grande guerra, uma grande briga religiosa entre os judeus e os samaritanos, e os samaritanos eram destituídos na angulação dos judeus de importância, não tinham crédito, eram hereges, praticavam a religião à sua maneira, diferente dos padrões que os judeus entendiam. E aquele samaritano que não desce, mas que ia de viagem, e o estado mental de quem está descendo vibratoriamente é diferente de quem está indo de viagem, que o samaritano que não tinha compromisso de ordem religiosa, pelo menos na sua aparência, que não tinha nenhum compromisso de sacerdote ou de estudioso da lei, retrata a mensagem que, ao ver aquele homem naquela condição, moveu-se de íntima compaixão. Imediatamente desce do seu cavalo e presta-lhe todo o socorro necessário, tudo aquilo que ele achava que era importante. Então, está retratado aí que o diferencial entre o samaritano e os dois que o antecederam foi a capacidade de sentir, foi o efetivo exercício do amor. A mensagem é tão impressionante que conta que ele deitou azeite e vinho nas feridas daquele homem, mas não somente, ele o coloca sobre o seu cavalo e o leva a uma hospedaria e paga adiantado ao hospedeiro e pede: cuida desse homem com todo o recurso possível, e se você gastar algo mais com ele, não se preocupe, porque na volta eu te restituirei. Então, quando a gente fala do exercício efetivo do bem, é nós nos sensibilizarmos com a dor alheia, é nós nos sensibilizarmos com as necessidades alheias, é nós estarmos atentos com a possibilidade de fazer o bem, de sermos úteis. Na questão de número 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E a resposta é absolutamente sábia: benevolência para com todos. Olha, não se pergunta nada a respeito. Benevolência
para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Indulgência é misericórdia, é tolerância, é capacidade de perdão. Então veja como Jesus entende a caridade. Benevolência para com todos, independente da condição. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E Jesus deixa claro que o móvel mais importante da caridade é quando o indivíduo dá de si mesmo. É quando ele põe o seu sentimento em ação. É quando ele se curva ante uma necessidade alheia, entre uma busca de alguém, de um ser que aparece no nosso caminho, justamente para que a gente exercite a capacidade de amar. Nosso irmão Divaldo Franco, um dos grandes pilares da doutrina espírita, grande orador, que viaja pelo mundo inteiro, hoje já está, vamos dizer assim, no fim da linha dessa encarnação, já está com 92 ou 93 anos de idade, mas ainda trabalhando, que construiu uma obra memorável na Bahia, onde ele pôde adotar, juntamente com casais benevolentes, mais de 3.000 crianças, que todas o chamam de pai. Conta ele que, voltando de viagem uma certa noite e indo direto para o centro trabalhar, quando lá pela 1h da manhã, mais ou menos, já cansado, exausto com a viagem e com o trabalho, eis que surge à sua frente uma criatura, uma senhora, e lhe pede um dinheiro para resolver algum problema de urgência. E ele, já num estado de cansaço, ele diz: olha, não, me peça qualquer coisa, mas dinheiro não. Dinheiro eu não tenho e eu não tenho como lhe atender. Mas são espíritos muito evoluídos e que contam com a proteção espiritual, com o que nós também contamos, mas que eles podem identificar com mais facilidade essa interferência, e neste mesmo instante aparece a sua benfeitora, Dona Joana de Ângeles, e diz a ele: resolve o problema da nossa irmã. E ele diz: você sabe que eu não tenho dinheiro. E ela fala: você sabe onde tem. Você, só com um pouquinho de boa vontade, você pode resolver. Você sabe que o Nilson tem. E o Nilson era o seu braço direito, tesoureiro da Mansão do Caminho, da sua instituição, um homem fantástico. Então ele, muito a contragosto, então pede ao Nilson que resolvesse o problema financeiro daquela mulher. E a coisa anda, e quando ele vai embora para casa, naquela noite, quando ele está se preparando para dormir, já exausto, Dona Joana aparece a ele novamente e diz: Divaldo, eu vou lhe dizer por que razão que eu insisti tanto para que você atendesse e resolvesse o problema da nossa irmã. Sabe, Divaldo, que a oração da nossa irmã foi tão sincera e tão forte que ela chegou na governadoria do orbe, ela chegou em Jesus. E Jesus perguntou, com quem nós podemos contar naquela cidade? Em Feira de Santana, quem está lá que pode resolver o problema da nossa irmã? E o seu nome foi citado, Divaldo, como alguém que poderia resolver o problema. E como você chega aqui e fala que não pode? Foi por isso que eu insisti. Então, com isso, companheiros, eu quero dizer que, em menor grau, quantas vezes será que aparecem no nosso caminho, que aparecem nas nossas portas, criaturas necessitadas de uma solução de um problema, para o qual nós temos a solução, e às vezes com sacrifício nenhum, ou com um pequeníssimo sacrifício, e às vezes nós não cumprimos o papel por absolutamente comodismo, por absolutamente desinteresse pelo nosso próximo. Então, o efetivo exercício do amor é agarrar a oportunidade de fazer o bem. Sem contar que somos viajores de outro tempo. Não estamos na Terra pela primeira vez, já estivemos aqui inúmeras outras. E que nessas idas e vindas
não tenhamos dúvida de que semeamos o erro, a desgraça, a dor, a discórdia, a traição, tudo de mal que é possível uma criatura fazer, é possível que nós os tenhamos todos em nosso currículo. Então, se no momento estamos com uma outra proposta de vida, está surgindo para nós a oportunidade de fazer o bem, não a percamos, agarremos essa chance, porque assim nós estaremos no débito crédito da nossa vida, nós estaremos neutralizando atitudes infelizes de vidas passadas, de outros tempos. E melhor, nós estaremos disciplinando o nosso sentimento no sentido de dar uma continuidade ao bem, ao divino que existe em cada um de nós. Lembrando também que nas nossas muitas idas e vindas, nós constituímos pela nossa incúria, pelos nossos desmandos, inúmeros inimigos, e que muitos hoje estão à nossa volta, querendo receber de nós o fruto da nossa traição, do nosso engano, de tudo aquilo de ruim que nós fizemos. E o meio efetivo de nós convencê-los de que é melhor buscar outro caminho do que o da vingança, é provar para eles que nós já não somos mais aquela criatura, que nós fizemos sim, mas que nós já não fazemos mais, que nós já temos uma outra postura frente à vida. Será o meio mais efetivo de convencermos os nossos inimigos de que nós agora somos uma outra criatura, de que nós agora buscamos outros ideais na vida. Por isso, a prática do bem nos traz os maiores benefícios. O primeiro deles é a da paz de consciência, da gente saber que a gente não perdeu a oportunidade que se apresentou à nossa volta. O segundo benefício é conquistar desafetos do passado e torná-los amigos, tanto nessa encarnação presente quanto no mundo espiritual. Portanto, o bem compensa. Como a gente sabe que o universo é regido por uma lei chamada de ação e reação, de causa e efeito, o grande São Francisco de Assis, na sua oração de um cunho belíssimo, nos afirma de uma forma nítida que é dando que se recebe. Por isso, irmãos, eu digo sem medo de errar, fazer o bem até como negócio é bom. É bom negócio fazer o bem. Quando a gente faz o bem, naturalmente nós disparamos mecanismos, leis do universo que nos favorecem. E isso é tão sério, que muitas vezes nós pensamos em fazer o bem e às vezes não fazemos, ou porque a criatura não precisa, surgiu uma situação que não foi necessário fazer. Mesmo assim, nós colhemos os benefícios daquela boa intenção. Dizem que o inferno está cheio de bem intencionados, não é verdade. Se for sincero, se for do fundo da alma, nós estaremos colhendo todos os benefícios até dos nossos pensamentos no bem. Portanto, meus irmãos, que a gente esteja atento e abrace cada oportunidade que surgir para nós de fazermos o bem. Que Jesus fortaleça os nossos bons propósitos e nos ajude hoje e sempre. Muito obrigado.